Olá, meus irmãos e amigos, que a paz seja convosco, que Deus esteja te abençoando cada vez mais. Esta é a nossa oração e o desejo do nosso coração. Nós estamos aqui para mais um vídeo, para mais uma palavra e mais uma dúvida a ser tirada, mais um aprendizado para todos nós aqui, em nome de Jesus. Recentemente alguém fez uma pergunta para mim, perguntou: Pastor Jalmir, onde que os dinossauros se encaixam na Bíblia Sagrada? E a pré-história? Afinal de contas, a Bíblia não fala de dinossauros, a Bíblia não fala de pré-história. Aí então, como que nós vamos compreender, entender se a ciência nos mostra através de fósseis e descobertas? Então por que a Bíblia não fala nada sobre isso? Por que nós não temos nenhum entendimento registrado a respeito deste fato? Um fato que não tem como a gente argumentar contra. Enfim, eu gosto de uma palavra de Moisés que está no livro de Deuteronômio, no capítulo 29, no versículo 29, que diz assim, ó: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, e as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos toda a palavra de Deus. Associado a isso, tem uma expressão, uma palavra de João Calvino, que foi um dos reformadores da igreja, que eu acho de muita grandeza. E Calvino diz assim, ó: as coisas que o Senhor deixou recônditas ou escondidas, em secreto, não perscrutaremos. E as que pôs a descoberto, aquelas que ele revelou, não negligenciaremos, para que não sejamos condenados por excessiva curiosidade, por uma parte, ou condenados de ingratidão, por outra parte. Ou seja, aquilo que Deus revelou, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus deixou para nós às claras, está aí para nós buscarmos, perscrutarmos, procurarmos aprender cada vez mais, buscar cada vez mais, como disse lá Davi no Salmo número 1, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua palavra, na sua lei medita de dia e de noite. Então, eu creio que a nossa maior busca deve ser pelo que está revelado, pelo que está proposto, pelo que já nos está mostrado e apresentado por Deus. Porém, nós que somos curiosos desde a infância, nós que sempre queremos descobrir e saber cada vez mais todas as coisas, nós temos o direito também de procurar saber algumas verdades. E entre elas esta questão da pré-história que eu quero compartilhar com você, porque nós vamos buscar na própria Bíblia Sagrada o entendimento disso e exatamente no livro que tem o nome de princípio, origem de todas as coisas, que é o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada. E é ali em Gênesis, no capítulo 1, no versículo de número 1, que nós encontramos Moisés escrevendo por revelação divina exatamente o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto final. Eis aqui uma história, na verdade, a pré-história. Eis aqui o lugar na Bíblia Sagrada onde estão os dinossauros, onde está o homem pré-histórico e todos os elementos da pré-história estão aqui num único versículo que é o versículo 1 do capítulo 1 do livro de Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra, ponto final. Aí, na sequência, começa a nossa história, quando a Bíblia Sagrada diz que disse Deus, haja luz, e houve luz. E aí Deus começa um processo de restauração, um processo de reforma do planeta. Por que isso, pastor Jalmir? Porque eu não posso acreditar que o meu Deus, que é o Deus perfeito, que é um Deus maravilhoso, um Deus que todas as coisas faz com perfeição, ele faria a terra sem forma e vazia, como está ali neste primeiro versículo que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia.
ponto final. Se nós olharmos para o verbo aqui ser, na expressão era, ele também é interpretativo e ele também traz o significado de ficou. Então nós entendemos que a terra ficou, por alguma razão que nos é oculta, ela ficou sem forma e vazia. E como Deus não se agrada de qualquer coisa que esteja deformado, Deus então, ele parte para o recomeço, para a restauração. E aí a Bíblia diz que Deus começa a refazer todas as coisas, até o versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, quando a Bíblia diz que Deus faz o homem à sua imagem e à sua semelhança. Este homem novo, este homem transformado de Gênesis capítulo 1, versículo 26, é diferente do homem pré-histórico. Ele é amplamente diferente, por isso talvez a ciência não consiga encontrar este elo perdido entre o homem pré-histórico e este homem de Gênesis capítulo 1, versículo 26. E daí por diante, nós temos o Deus que ele transforma tudo, e a Bíblia Sagrada não vai nos dar nenhuma referência, senão inferências, senão pistas daquilo que acontece antes desta história que hoje nós conhecemos. Eu coloquei aqui algumas anotações até para compartilhar com você que a nossa genealogia ela começa em Adão, ou seja, ela tem aproximadamente 6.000 anos, pouco mais de 6.000 anos. Os dinossauros têm bilhões de anos, centenas de bilhões de anos ou dezenas de bilhões de anos. Tudo que a ciência nos apresenta a respeito da pré-história é inferência, é teórico, salvo alguns fatos e alguns argumentos que são irrevogáveis. No mais, nós vamos ficar, irmãos queridos e amados, com aquilo que disse o apóstolo São Paulo, com aquilo que falou João Calvino. O que Deus nos revelou está revelado, está mostrado para que nós aprendamos, para que nós cresçamos e para que nós nos aproximemos cada vez mais de Deus. Porém, o que está oculto, o que não foi revelado, não devemos perscrutar, nem procurar saber aquilo que vai além da nossa capacidade. Como o próprio Deus disse em Isaías, no capítulo 55, a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos e os caminhos de Deus muito mais altos que os nossos. Então nós não podemos, nós não temos capacidade. O apóstolo São Paulo disse que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para nós. Não chegou ao nosso entendimento, a nossa humilde, a nossa pequena capacidade de saber, de conhecer. E apesar da nossa pequenice, nós ainda conseguimos atingir grandes alvos e conhecer e saber e fazer grandes descobertas. Mas a ciência continua evoluindo, tudo continua evoluindo, porém a Bíblia Sagrada é imutável. A Bíblia Sagrada é irreparável, irrepreensível. E aquilo que Deus deixou para nós é o que nós temos. E eu, sem medo, posso dizer para você que é suficiente. Algo mais interessante também que eu quero colocar para você é o que diz o apóstolo São Paulo. E talvez com isso eu consiga finalizar aqui o nosso comentário de hoje, quando ele diz assim, em Efésios, no capítulo 3, no versículos 8 e 9. A mim, o mínimo de todos os santos, ou o menor de todos os santos, ou apóstolos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, da Palavra de Deus, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, aquilo que não está revelado e que tudo criou Deus por meio de Jesus Cristo. Enfim, por Ele, para Ele, através dEle e para a glória dEle são todas as coisas. A nós, meros mortais, cabe a humildade de nos colocarmos no nosso lugar diante deste Deus infinito e todo-poderoso e reconhecer que Ele fez, Ele criou. De fato, os dinossauros existiram, a pré-história realmente aconteceu, mas ela é pré.
ela é antes da nossa história, então ficamos com aquilo que nós já descobrimos e aquilo que Deus tem nos revelado já pela sua palavra. Que Deus te abençoe, eu espero que esta palavra possa acrescentar ao teu conhecimento e à tua vida, e nós continuamos aqui respondendo perguntas e abençoando vidas em nome de Jesus. Deus abençoe a tua família, fique na paz, fique com Deus. Então eu quero convidar você para acessar o nosso site www.cefa.com.br, conhecer um pouquinho mais da nossa proposta, do nosso projeto, e também a nossa rádio, que é a Rádio Cefa, Cefa com 2 Fs, como você está lendo aí agora, .com.br. Acompanhe também na rede social Cefa Brasil, ok? Tanto no Instagram quanto também no Facebook. Que Deus te abençoe e a gente está junto aí em nome de Jesus.